Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este que é o segundo domingo do Advento do ano A. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. Já quero começar a te contar um segredo, tá bom? Muita gente olha para esse Evangelho e quando vê o fato de João Batista dizer que não é digno nem sequer de desamarrar as sandálias, muita gente só pensa como humildade, né? Nesse vídeo eu vou te contar um segredo que também tem uma outra interpretação magnífica. Mas vamos lá olhar o texto. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturião de couro em torno dos rins. Comia gafanhoto e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Amados irmãos e irmãs, vamos lá mastigar bem direitinho o texto. Tem muita coisa para a gente poder aprender e discutir aqui, tá bom? Mas de antemão, quero pedir muito a você, a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal, que eu juro a vocês, não é puxando sardinha nada não, mas é muito difícil manter um canal desse. São 2 a 3 vídeos diários, então vocês imaginam um cansaço. Às vezes quando a minha semana vai ser muito puxada, eu tenho que gravar 14 a 15 vídeos. E aí vai ficando cansado, tem que parar para estudar, tem que parar para ler, a mente cansa. Não é tão fácil. Então, quando você se inscreve no canal, quando você deixa seu comentário, sua curtida, quando você compartilha com mais pessoas, você está também valorizando esse trabalho, né? Para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Eu agradeço muito a você que ajuda nessa difusão, tá bom? Mas vamos lá para o texto, gente. Tudo começa falando que apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Quem é João Batista? Né? O nome dele é João. Batista é só porque a gente coloca essa expressão porque ele é aquele que batiza. E, segundo o evangelista Lucas, ele é, então, filho de Isabel e Zacarias. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus é onde é apresentado ali o início da vida pública de Jesus. E esse relato acontece exatamente antes do batismo do nosso Senhor. E aí ele estava no deserto, local bíblico esse, que alguns apresentam como local de encontro com Deus, local de provação e até mesmo morada dos demônios. Estava João Batista pregando no deserto. Primeira coisa que a gente já começa então a refletir é o nosso chamado a pregar nos mais diversos desertos que nós acabamos encontrando no decorrer do caminho. Quantos e quantos desertos a gente encontra, né? A começar do próprio deserto que muitas vezes a gente também está passando por ele. E é preciso no deserto ainda anunciar a palavra do Senhor. E aí qual é o anúncio da pregação de João Batista? João Batista não fica se autorreferenciando. João Batista não se autopromove. Ele apenas anuncia uma única coisa: a conversão. E a palavra conversão, amados irmãos e irmãs, muito mais do que uma mera mudança de foto, de roupa que eu uso, de música que eu escuto, a conversão ela é uma mudança que envolve todas as áreas da nossa vida, a começar a mudar a nossa mentalidade. E aí é claro que isso aqui já nos leva a entender o grande apelo que a igreja nos faz em preparação para o Natal. É preciso ter uma conversão.
E muita gente acha que para se preparar bem para o Natal basta trocar alguma coisa na nossa casa, vamos dar aos outros aquilo que não serve mais, vamos colocar um belo enfeite de uma árvore de Natal. Mas muitas vezes a gente apenas ornamenta por fora e não transforma aqui dentro. Por esse motivo, o Advento é um tempo tão importante para que nós possamos buscar a verdadeira e autêntica conversão. Mas aí vamos então continuar. Ele diz, porque o reino dos céus está próximo. Ele não usa reino de Deus, porque o Evangelho de Mateus ele provavelmente foi escrito para um público que veio do judaísmo. E para os judeus, usar o nome de Deus em vão seria pecado. Então ele usa reino dos céus. E depois fala está próximo. Qual é a explicação do está próximo, né? Tem duas simbologias aqui. Por um lado, a proximidade com o próprio Cristo que está ali, né? Ou até mesmo a gente poderia pensar o seu nascimento no Natal. Mas também podemos pensar como a sua segunda vinda. E como nós estamos ainda no segundo domingo do Advento, que se enquadra na primeira parte do Advento, que vai até o dia 16 de dezembro, nós podemos pensar assim: é preciso buscar a conversão porque a segunda vinda de Cristo está prestes a acontecer. A qualquer momento ela vai ocorrer. É assim que a gente pode começar então a pensar. E é interessante refletir que, tendo em vista essa proximidade, nós também somos chamados a ser profetas como João Batista, né? Anunciando ao mundo a segunda vinda de Cristo. Mas ainda com o olhar sobre a conversão, é interessante a gente refletir que a conversão ela precisa acontecer das mais diversas formas. Eu olho para o passado e a conversão ela pode implicar no meu arrependimento, daquilo que eu já fiz que desagradou o coração de Deus. Mas olhando para o hoje, também ela gera em mim, por exemplo, a ideia de que eu tenho que ter fé hoje, que Deus age hoje, que Deus realmente escuta minha oração, por exemplo. Isso também é conversão. E gera confiança e esperança também no futuro. A conversão que age amanhã, hoje e ontem na nossa vida. Mas continuando, no versículo 3, João Batista cita o texto lá de Isaías capítulo 40, versículo 3, que diz assim: João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Tem uma coisa muito bonita acontecendo aqui por trás. O capítulo 40 do texto de Isaías, ele inaugura a segunda parte do livro de Isaías. E essa segunda parte, ela se situa exatamente quando o povo de Deus está exilado na Babilônia, sofrendo. E a gente pode parar para pensar, para quem não sabe, que se passou aí uns 200 anos sem ter profetas, ou até mais do que isso. Parece que foi um grande silêncio que o povo de Deus viveu, até chegar João Batista, que começa a ser a voz. Então a gente pode pensar o seguinte, que antes de Jesus vir ao mundo, é como se o povo também estivesse vivendo um grande exílio, o exílio causado pelo pecado. Nós também hoje podemos estar exilados do coração de Deus, sentindo que estamos exilados, longe, afastados da igreja, afastados da oração, afastados da nossa vocação, afastados do nosso chamado. E hoje, da mesma forma como aconteceu lá atrás, existe uma voz que nos chama: prepara o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Essa é a voz que te chama. Ou talvez, amado irmão e irmã, Deus te convoca também a ser essa voz na vida de tantos irmãos e irmãs. Mas prosseguindo, no versículo 4 aparece João Batista com roupas feitas de pelo de camelo, né? E até sobre o tipo de comida dele. Alguns vão levantar a hipótese de que justamente o autor do Evangelho quer dizer assim: João Batista vive aquilo que ele prega. Alguns outros comparam com textos de Elias do Antigo Testamento e percebem que tem muita semelhança com o profeta Elias. E talvez isso seja uma alusão ao Messias, porque dizia que antes do Messias vir, viria alguém como Elias. Então talvez pode ser essa referência em tentar tornar João Batista muito semelhante a Messias, a Elias. No versículo 5 diz que os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, vinham ao encontro de João. Claro que são hipérbole, não eram todos, mas é o que o texto deseja colocar. E diz que eles confessavam seus pecados e João os batizava. Esse batismo não é como o nosso batismo sacramental, que nos torna filhos e filhas de Deus, mas era apenas um símbolo que externava a conversão do povo. Então o povo dizia assim: eu quero mudar de vida, então vou efetuar esse batismo. E ele geralmente era utilizado com o povo que vinha do paganismo, né? As pessoas que não tinham nascido dentro do berço judeu. E aí, de repente, chegam fariseus e saduceus, dois grupos religiosos. Os fariseus que estavam mais ligados a uma classe mais popular,
que eram muito apegados às leis e às tradições orais. Por outro lado, temos os saduceus, que eram mais ligados à classe dos sacerdotes, eram mais elitizados e eram extremamente apegados mais aos nossos 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? Não eram tão apegados às tradições como os fariseus, mas os dois chegavam lá e vinham observar João Batista, né? Pegar no pé de João Batista. E João Batista nunca teve papo na língua, então ele reclama deles e diz que eles não produzem frutos que provem a conversão, porque de fato eles se sentiam superiores, só porque eles diziam: nós somos descendentes de Abraão e portanto somos superiores a vocês que aqui estão. Então essa é uma das grandes críticas que o autor sagrado, né, apresenta nesse diálogo de João Batista. Era um povo que se dizia santo demais, mas infelizmente eles não apresentavam frutos de, então, conversão. E o texto até coloca, né? Até mesmo das pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Ou seja, não adianta você dizer que é da descendência de Abraão se infelizmente você não tem frutos de conversão na sua vida. E aí João Batista inclusive coloca: o machado já está na raiz das árvores. Ou seja, o julgamento está perto, né? E toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada e jogada no fogo. O fogo que sempre teve uma noção aí de purificação naquele tempo. E agora nós vamos para os 2 últimos versículos. Temos 2 coisas bem legais a colocar aqui. Primeiro, João Batista disse que o batismo dele é com água, né? Para a conversão. Mas que Jesus vai realizar ali o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E depois também aparece a ideia de que João Batista fala que não é digno de carregar nem sequer as suas sandálias. O que essas 2 expressões querem dizer? Vou explicar para vocês, mas só quero lembrar, por favor, se inscreva no canal. E até digo mais, né? Você que quiser ajudar financeiramente o canal, algumas vezes passam aqui uma chave Pix. Você pode fazer alguma doação voluntária e também você pode se tornar membro do canal. Ao optar por qualquer escolha dessas, você vai estar ajudando mensalmente o canal também, tá bom? De antemão, também te agradeço e sempre reze por mim, tá certo? Amados irmãos e irmãs, vamos lá para a ideia do batismo de fogo, ou batismo com o Espírito Santo, e a ideia das sandálias. Vou começar com essa ideia do batismo com o Espírito Santo e com o fogo. A água, ela sempre purifica por fora, externamente. Era assim que funcionava o batismo de João Batista. Ele não tinha poder sobre as pessoas para transformar o coração delas. João Batista não é Deus. Mas quando João Batista diz que virá alguém mais forte, alguém que vai realizar um batismo com fogo, é para dizer assim: o batismo que ele vai realizar tem poder de transformar o coração de vocês. E é justamente isso que nós acreditamos, né, a partir do sacramento do batismo. Ele não apenas é uma obra externa, mas ele nos garante a graça de nos tornarmos de criaturas em filhos autênticos de Deus. Então, uma transformação completa, assim como o fogo teria o poder de purificar internamente e externamente. Então, é essa a grande beleza desse batismo que João Batista está colocando aqui. Mas, muita gente olha para esse texto, quando João Batista fala que não é digno nem de carregar as suas sandálias, muita gente acha que ele está apenas falando da humildade. Não deixa de ser. Mas eu vou te trazer uma outra interpretação. Primeira coisa é que lá no Salmo 60, versículo 10, aparece o seguinte versículo: sobre Edom lançarei a minha sandália. A ideia de lançar a sandália tem a ver com posse. E para você ver como é uma coisa mais séria, eu vou ler com você um texto lá de Deuteronômio, no capítulo 25, versículos de 5 até o 9, que é a chamada lei do levirato. Deixa eu ler para vocês. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará fora com um estranho, mas o cunhado se unirá a ela, tomando-a por mulher, e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primogênito que ela lhe der perpetuará o nome do irmão falecido, para que seu nome não desapareça de Israel. Então a ideia era, digamos que eu sou casado com a mulher, eu morro, meu irmão então vai se casar com ela agora, para meu nome ser perpetuado no primeiro filho que eles tiverem. Aí diz assim: se esse homem se negar a tomar sua cunhada, esta se dirigirá à porta da cidade aos anciãos e lhe dirá: meu cunhado se nega a perpetuar em Israel o nome do seu irmão. Não quer cumprir o dever de cunhado para comigo. Então os anciãos de sua cidade o convocarão para conversar. Se ele persistir dizendo não quero tomá-la, a cunhada se achegará a ele sob os olhos do ancião, lhe tirará o calçado do pé e lhe cuspirá no rosto.
Atenção! O ato de tirar o calçado do pé tem muito a ver com a lei do levirato. E qual é a ideia então? A ideia de que tipo, eu não sou noivo. Eu não sou o marido. Eu não sou o esposo. Eu não tenho direito a isso, em outras palavras. Então, se a gente olhar para essa lei do levirato, e até, se você quiser outra referência, eu vou citar aqui, Ruth, capítulo 4, versículos de 7 até o 10. Você vai poder ver também um fato em que vai aparecer também a ideia de tirar a sandália. Ruth vai tirar a sandália e vai entregar a Boaz. Certo? É interessante que você veja que se a gente aplicar então a João Batista, ganhamos uma riqueza nova nesse texto. Seria mais ou menos assim. João Batista poderia estar com esse direito da sandália, não poderia? Mas ele tira a sandália para dizer o seguinte: eu não sou esposo de Israel. Eu não sou esposo da igreja. Eu não sou aquele que vou perpetuar o nome. Eu não sou o esposo verdadeiro. O esposo ainda está para vir. E esse esposo é Jesus. Se nós olharmos na história do Antigo Testamento, durante muito tempo o povo de Israel foi inclusive, chamado de prostituta porque traiu o seu esposo. E agora o esposo vem para poder ter esse casamento perfeito com a igreja. A igreja que é a esposa de Cristo. O belo amor esponsal daquele que deu até mesmo o seu sangue para salvar a sua esposa, que é a igreja. Olha que coisa bonita. E nós muitas vezes também precisamos dizer isso às pessoas. Tem pessoas que acabam achando, e aí vamos pensar até na dinâmica do final do ano, né? Não é mudando de assunto não com vocês. A gente vai chegando no final do ano, a gente vai batendo um cansaço, né? Eu não sei vocês, eu já tô assim. É muito trabalho, é muita coisa, e parece que tem algumas besteirinhas que ficam ali pro final do ano, a gente vai ficando cansado. E tem gente que olha pra gente na igreja, e vai dizer assim, mas fulano, não se canse não. E a gente tem que lembrar para as pessoas, mas eu sou humano. Eu não sou Deus. Eu não sou o esposo. Eu erro, eu falho, eu canso. Tá vendo que bonito? É preciso dizer para as pessoas, eu não sou o Messias. Eu não sou Deus. Eu quero parecer com Ele? Quero. Eu luto para parecer com Ele? Luto. Mas eu luto hoje, caio amanhã. Aí depois de amanhã eu volto a lutar novamente. Quando nós começarmos a dizer às pessoas com muita ênfase que nós não somos Deus, nós vamos estar, na verdade, permitindo com que as pessoas parem de criar tantos ídolos. Não permita com que as pessoas façam de você um ídolo. Especialmente aos padres que estão me acompanhando, que eu sei que tem padre que acompanha o canal. Não deixe com que os seus fiéis achem que você é um ídolo, padre. Porque eu sei que o senhor também cansa, eu sei que o senhor também é falho, eu sei que o senhor também é pecador. Com João Batista aprendamos, nós não somos dignos de carregar nem sequer as sandálias do Senhor. Não somos, porque nós não somos o esposo. É Ele. E nós, enquanto igreja, estamos ansiosos para celebrar o seu Natal, o nascimento daquele que é o esposo verdadeiro. A igreja que enquanto o povo de Israel foi tão falado pelos profetas como adúltera porque abandonou o Senhor, agora é o próprio Senhor que vem para dizer, eis que eu vou estar convosco para sempre. Vim no Natal, no ventre da Virgem Maria, e permaneço para sempre, estando inclusive no meu corpo, que é a igreja. Amados irmãos e irmãs, espero que esse evangelho tenha ajudado a você a compreender melhor e a viver melhor esse segundo domingo do Advento, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.